Esse vídeo vai trazer algumas considerações que eu considero entre as mais importantes alcançadas pelas reflexões a respeito da nossa condição protética. São alguns aforismos um pouco mais longos nesta parte aqui. Eu vou ler alguns trechos e no fim tentar fazer uma amarra a respeito das principais reflexões. Então, 1.4.20.1. Não sabemos o quanto a posse e a condição protética foram determinantes para a nossa sobrevivência. Mas parece evidente que uma maior variedade de armas e ferramentas gerou uma gama maior de opções para a alimentação e também para a defesa e a caça. De algum modo, nossa espécie estabeleceu que possuir é sobreviver. Tal se nota, como vemos e veremos amplamente neste livro, em nossa atualidade, em nosso atual estado de homo. A posse é um anseio superior, quase ou muitas vezes até mais que metafísico. Isto se percebe pela grande e crescente desigualdade social, para dar um exemplo comum, né? Então aqui eu menciono um relatório da ONU de 2014 intitulado Humanidade Dividida, confrontando a desigualdade nos países em desenvolvimento. E nesse relatório eu tentei acompanhar ao longo dos anos, né? Não acompanhei todos, evidentemente, né? Mas nesse aqui mostrava que o 1% mais rico da população mundial detinha cerca de 40% dos bens globais, enquanto a metade mais pobre era dona de apenas 1%. Tá? No 1.4.20.1.1 eu menciono aqui no meio desse aforismo que é feito um convite, uma espécie de convite para a humanidade inteira, tá? Que é para virmos, para entrarmos no mundo mágico do 1%. Então, os convites são distribuídos por toda parte e muitas pessoas se agarram ao convite. E o convite se torna uma prótese, né? E que se você se esforçar, se você der o teu melhor, você estará entre o 1% mais rico da humanidade. Tá? Aí nós precisamos considerar que essa reflexão ela precisa ser feita sem ressentimento. A gente vai entender por quê, né? Deslocar um pouco essa reflexão das questões morais, ao menos como elas são tratadas, e principalmente deslocar da questão do ressentimento. Considerando, né, esse convite, né, e essa questão de uma desigualdade tão acentuada, muitos dizem que não há saída. Alguns propõem um saque violento, outros propõem protestos, outros nem sabem o que está acontecendo, e talvez a ignorância seja sua proposta, mas a saída não é uma porta que se deva procurar e abrir no mundo, mas uma nova abertura a ser alcançada em nós mesmos, após uma escavação profunda e uma análise acerca do que, em nós, não apenas protege, mas permite esse 1%, ou menos, né? Mas parece que muitos temem adentrar e avançar mais intensamente nos próprios porões, por medo, quiçá, de ter que abandonar muitos desejos e sonhos, sendo talvez o maior deles, o de vir a fazer parte dessa estreitíssima porcentagem, bem escolhida e selecionada pela nossa estupidez. Então, aqui, num outro aforismo, eu vou falar sobre na urgência, vou falar sobre a urgência de pensarmos na forma de sobrevivência que vem sendo imposta à maior parte da população mundial devido à exacerbação da condição protética. Eu acho que quando eu mais ou menos tentar amarrar esses argumentos no fim, talvez fique um pouquinho mais claro, assim, né? Eu proponho, né, uma pergunta, uma questão, né, que sobrevivência queremos nós, que ainda podemos ler um livro, amar, sofrer com e por um filho, cuidar de um bicho, regar uma planta? Que sobrevivência será possível para onde nos encaminhamos? Mas não vejamos tais questões com o típico medo com que nos lançam tais perguntas. Vejamos com bravura
o osso atirado ao chão, e contemplemos o sol que se põe, e indaguemos o que vem depois ou o que poderemos nos trazer. Coragem, eu sei que você pode mais. Ouça Raul. Aqui no 1.4.20.3 eu cito um estudo do FMI de 2015. Não sei se foram feitos estudos posteriores, acabei não acompanhando nesse caso aqui. Esse estudo se chama Causas e Consequências da Desigualdade de Renda em uma Perspectiva Global. Ele foi escrito por 5 economistas do Departamento de Política Estratégica e Revisão do próprio Fundo. E é sustentada a tese nesse estudo de que a distribuição de renda e os impostos sobre as grandes fortunas seriam um caminho para se garantir um crescimento sustentável. E também nesse estudo, no 1.4.20.3.1, eu menciono que esses economistas apontam a educação como uma forma de redução nas desigualdades. Mas eu, na minha interpretação, posso estar equivocado, né? Segundo tal visão, a educação é fundamental para nos tornar mais estúpidos, porque seria uma educação mais voltada para a produtividade, para uma espécie de capacitação para fazermos parte disso que está aí, não para nos perguntarmos a razão disso que está aí, né? E aqui, vou ler mais esse aforismo, 1.4.20.3.2, segundo a ONG britânica Oxfam, em 2015 e 2016, pela primeira vez a riqueza acumulada pelas pessoas que compõem o 1% mais rico da população mundial tornou-se equivalente à riqueza dos 99% restantes. Também, segundo a ONG, as 62 pessoas mais ricas do mundo têm o mesmo em riqueza que a metade mais pobre da humanidade. Isso mudou, né? Com certeza. Né? Agora, a reflexão que eu proponho é uma reflexão feita pelo viés da prótese, né? Tentando chegar a conclusões, digamos, a partir das reflexões sobre a prótese. Né? Então, eu não vou fazer uma reflexão baseada em autores, não. É a partir da prótese. E o que isso significa? Né? Quando notamos a existência de um pequeno grupo de pessoas que detêm mais da metade da renda ou dos bens do mundo, enquanto mais da metade da população detém cerca de 1% dessa mesma renda, desses bens, muitos agem com ressentimento, acusando esse 1% ou menos, que detém tantos bens, né? Mas é preciso que perguntemos a respeito do que mantém essa seleta porcentagem, né? E eles são representantes de um anseio da espécie. Então, a espécie estabeleceu que possuir é sobreviver. Então, pensando como a espécie, quanto mais eu tiver, mais aumenta a minha chance de sobrevivência. Então, existe esse anseio, esse desejo da espécie. Alguns são representantes desse anseio e conseguiram, né? Amanhã vai ser outro, foi outro, né? Mas é preciso se perguntar onde está o desejo, o anseio. Então, eu anseio por ser bilionário, eu recebi o convite, se eu me esforçar bastante eu vou conseguir, né? Então, esse meu desejo, ele legitima a existência, a posição dessas pessoas bilionárias. É uma posição protética. Então, muitos ressentidos vão dizer: ah, mas olha, eles estão nessa posição, eles não fazem nada por ninguém, eles não se importam, ou eles fazem muito pouco, etc. Enfim. Mas essa pessoa muitas vezes não percebe, ou não é capaz de admitir, talvez, que se ela estivesse no lugar desses bilionários, ela agiria da mesma forma. Porque é uma posição protética.
Mas é preciso que se diga que se é uma posição protética estar nesse topo, essa posição é legitimada por uma multidão gigantesca, né? Parece uma redundância, mas de pessoas que desejam estar lá. Mas é preciso também dizer que se nós legitimamos essa posição protética, nós também legitimamos essa outra posição protética, que é a posição dos que estão abaixo da linha da dignidade humana. Então eu preciso ter coragem de dizer que se o meu desejo legitima a existência de um seleto grupo, porque eu acredito no meu coração, no meu mais profundo, que farei parte desse seleto grupo, então eu também estou legitimando a existência de pessoas que estão abaixo da linha da dignidade. Então a reflexão da prótese, ela não é uma reflexão de um campo ideológico, ela é uma reflexão inconveniente, né? Onde eu contesto, ainda que não seja esse o objetivo, não é essa a proposta do livro. Eu contesto algumas visões consideradas ou mais alinhadas à direita e também algumas visões consideradas ou mais alinhadas à esquerda. Eu não acredito, por exemplo, que modificando as condições materiais, meramente, mudaremos a qualidade de vida das pessoas. É preciso que exista uma transformação interior, mas que isso não seja visto como um clichê, né? Uma transformação ou uma reeducação do desejo. Porque quando eu desejo fazer parte do grupo dos super ricos e esse meu desejo é, por exemplo, confirmado por uma coisa muito comum no Brasil, que é a aposta na Mega Sena, né? Então, o desejo está aí. Então, o desejo, né? Eu quero ascender dessa forma, né? Fazer parte de um grupo que não precisa estar aqui, né? Aqui embaixo, né? Então, quando eu tenho esse desejo, é como se eu estivesse me tornando a lenha seca colocada no forno onde é queimada a dignidade humana. Então não existe inocência. Ah, mas né? Poxa, se eu fosse milionário eu faria uma creche, ajudaria um hospital, mas não ajuda. Porque proporcionalmente é só você pegar o que você tem hoje e ver se você ajuda, né? Ah, mas eu outro dia mesmo eu fiz uma cesta básica, mas veja que não é uma questão de fazer, é uma questão de ser. A transformação que combateria a desigualdade não é uma transformação que seria feita por meio do fazer, mas uma transformação profunda do ser que somos, né? Então, a questão não é colocarmos meras metas de ações, né? Mas é um questionamento profundo a respeito de quem somos e do que somos. E me parece que isso passa por um questionamento da nossa condição protética. Não somente. Aqui não existe uma monopolização de qualquer coisa. Nós vamos ter que estudar muito mais do que até hoje estudamos. E talvez em outras direções também inconvenientes, né? Mas é preciso que sondemos as nossas profundezas e identifiquemos a minha responsabilidade pelo estado atual. Porque se apenas olho para cima com esse desejo que vendo como sendo inocente, eu também estou dando as costas para humanos, para pessoas que estão numa condição de precariedade, né? Então, quem sequer coloca a discussão da desigualdade, sequer coloca, me parece que padece de uma espécie de analfabetismo ético, né? Uma outra questão que não vai ser tratada aqui. Mas percebe que toda legitimação, sempre que falamos do esforço, né? É como se nós meramente varrêssemos para longe da nossa consciência moral
o fato de que há sim muita gente se esforçando e mal conseguindo comer com todos os seus esforços. Então acho que as implicações da reflexão a respeito da prótese são diversas, inclusive éticas, porque tratam do nosso modo de ser. Então não existe ingenuidade, né? Como eu coloquei assim, nós vivemos um período em que a exacerbação da condição protética é muito evidente, né? Nós vemos, por exemplo, na pandemia do Covid-19, pessoas que já eram muito ricas, né, bilionários, e que ficaram ainda mais ricas, né? Num período em que uma parcela gigantesca da humanidade ficou mais pobre. E aqui eu não estou trazendo uma receita, né? Eu não tenho uma receita. Não existe uma receita. Vamos falar desse jeito, né? A questão é a construção de um processo, né? Não existe uma receita fácil. Ah, então a receita é essa. Tudo bem que ela possivelmente vai passar pela questão da distribuição de renda, vai passar por vários elementos já apontados por muitos estudiosos, enfim, taxação de grandes fortunas, enfim. Mas não pode ser só isso, né? Porque se nós estamos falando do desejo humano, é só imaginar assim que, sei lá, imagina que houvesse uma mágica em que você pegasse todos os recursos do mundo hoje, fatiasse de modo igual entre todo mundo, em uma semana, em um mês, haveria desigualdade de novo. Porque a questão é muito mais profunda. E quando se fala numa redução de desigualdade, não se está propondo, como muitos alegam, né, numa igualdade, numa busca por uma igualdade absoluta. Não. Mas primeiro de tudo por uma conquista da dignidade, né? Porque se no século XXI nós estamos falando sobre a existência da fome, da precariedade do saneamento, condições péssimas de higiene, é preciso se perguntar, nesse mesmo mundo extremamente produtor de próteses, né? Produtor também de alimentos, mas é preciso a gente pensar que as produções agrícolas são também produções protéticas, né? Então é preciso pensar que se nós estamos no século XXI discutindo essas coisas, o problema não é um problema meramente externo, de buscar as ações mais corretas, né? É uma questão do interior do ser humano, né? As nossas metas possivelmente, provavelmente terão que ser redefinidas, né? E isso leva, indubitavelmente, a um questionamento a respeito da nossa responsabilidade, né? Porque nós muitas vezes aplacamos nossos problemas conscienciais, enfim, fazendo pequenas coisas, né? Uma doação aqui, uma coisinha ali, né? Mas dificilmente confrontamos a nossa estupidez, né? E é um momento muito crítico, um momento em que realmente a exacerbação desse anseio da espécie, ela trouxe resultados muito penosos, porque ainda que alguns indivíduos consigam, né, é preciso que se diga que a grande maioria não consegue. E isso eu já falei, não é uma discussão que a gente tenha que partidarizar, né? Não, isso tem que ser uma discussão humana, uma discussão da nossa condição humana, que nós nos perguntemos a respeito da nossa posição, inclusive da nossa posição protética, né? Então, discutir a desigualdade social não pode ser uma coisa feita apenas com números, né? Uma busca de uma solução igualmente numérica, né?
discutir meramente qual que é a porcentagem do imposto. É importante, acredito que em algum nível esse tipo de coisa precisa ser feita. Em alguns lugares esse tipo de coisa foi feita, né? A gente observa isso, né? Mas é também preciso considerar que não é fácil, não existe uma resposta fácil. E aquele que disser que tem uma resposta, uma receita, é o maior mentiroso, né? Porque é preciso compreender essa ideia de um caminhar, de um percursar. E eu acredito que nós temos inteligência suficiente para entender esse processo. O que parece não existir é interesse suficiente, é ética suficiente, né? Então, essa é uma reflexão que eu considero muito importante dentro da estrutura do meu livro, dentro da estrutura da filosofia a respeito da prótese, porque ela traz implicações muito concretas, né? Reflexões muito presentes, muito atuais e que nos confrontam. E a ideia é um pouco essa também, né? Ao perceber as consequências da exacerbação protética, eu percebi assim que, ainda que não fosse um interesse, um intuito inicial do livro, mas ele acabou trazendo sim um chamamento para que olhemos para essas questões com esse olhar assim um pouco mais exigente, né? É preciso ter um olhar mais apurado e mais exigente. Então aqui fica essa reflexão a respeito da desigualdade.